Na aula de hoje, de Sociologia, nós vamos pegar a temática trabalho e sociedade. O trabalho é um assunto sobre o qual há muitas perguntas. Afinal, por que ele existe? Seu significado é semelhante nas diferentes sociedades? Um questionamento importantíssimo. Como nós abordamos os clássicos, o último que nós vimos lá foi Karl Marx, e ele fala da divisão social do trabalho. E como que acontece a divisão social do trabalho? Nas sociedades tribais, a divisão do trabalho ela era feita, em critérios de sexo e idade. Quando a agricultura e o pastoreio começaram a serem praticados, as funções se dividiam entre plantar e cuidar dos animais, pescar, caçar, e cada grupos eles recebiam uma função específica. Então nós tínhamos funções masculinas e funções femininas. Depois, com a formação das cidades, a divisão feita entre o trabalho rural e o trabalho urbano, nós vamos ver uma outra divisão de atividades. O trabalho rural é um trabalho mais pesado, e ele também tem divisões de atividades entre homens e mulheres. E o trabalho urbano, que ele vai começar dentro das indústrias, trazendo a participação do homem, da mulher, de crianças, e posteriormente, no decorrer do tempo, vai havendo uma redistribuição de atividades, um período de padronização de atividades masculinas, outro período de padronização de massificação de atividades, já não é mais uma padronização, a atividade poderia ser desenvolvida por qualquer pessoa, então é importante a gente destacar, como que isso vai se diferenciando no decorrer do tempo. Então, nós temos profissões extremamente masculinizadas, outras profissões que são específicas de mulheres, e que hoje isso tudo é derrubado frente ao desenvolvimento e frente também ao empoderamento tanto de homens quanto de mulheres dentro da sociedade. Então, o que eu quero chamar a atenção? De que a organização social ela vai variar de sociedade para sociedade. E que em determinadas sociedades, as atividades vão ser divididas por sexo e por idade e vão estar relacionados também à vida produtiva, e às transformações que essa sociedade passa no decorrer dos tempos. As bases do trabalho na sociedade moderna. O trabalho ele sofre transformações, como a gente já falou para vocês. Vamos pensar, durante a primeira Revolução Industrial, como era o trabalho. Posteriormente, o aparecimento das máquinas, a substituição do homem pela máquina, a questão da padronização, do aumento da produtividade, isso tudo vai interferir nessa organização do trabalho. E cada vez mais nós observamos transformações, aparecimento de profissões, desaparecimento de profissões, E isso tudo vai implicar também uma adaptação do mercado. O que o mercado precisa agora, E é importante a gente destacar que na antiguidade o trabalho sempre foi visto como algo penoso, torturante. Então, se a gente for ver lá quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, eles foram expulsos do paraíso e houve uma maldição, que eles teriam que adquirir, pela força do trabalho, por eles terem cometido um erro. Mas a gente não deve ver o trabalho como algo penoso, como era visto na antiguidade. E havia uma desvalorização. O trabalho não era elemento central. O núcleo se orientava nas relações sociais. E essas relações sociais se definiam pela hereditariedade. Então, pela religião, pela honra e pela posição nas questões
públicas. E o que eu quero chamar a atenção? Que com o avanço do capitalismo, o trabalho mudou de figura. Se antes era considerado uma atividade penosa, até mesmo uma maldição, como eu falei aqui para vocês, né? E aos poucos ele é pensado como algo positivo, né? Porque as pessoas precisavam inserir no mercado de trabalho, produzir, né? Para quê? Para que elas pudessem atender às necessidades da coletividade. Então, a transformação do mundo do trabalho aconteceu por meio de dois processos: a cooperação simples e a manufatura. A cooperação simples era mantida uma hierarquia na produção artesanal entre o mestre e o aprendiz, né? Basicamente em todas as etapas do processo produtivo. Já a manufatura, o trabalhador continuava ser artesão, mas não fazia tudo do começo ao fim. Então, ele começou a desenvolver atividades específicas. E aí, essa questão da especialização, ela é muito comum com o avanço do sistema capitalista, né? Por quê? E também com as transformações do mundo do trabalho, porque o homem começa a especializar numa determinada atividade. Ele passa a não contemplar todo o processo. E um bom filme para a gente poder assistir é Os Tempos Modernos, para a gente poder entender como que dá essa transformação no mundo do trabalho, certo? A manufatura foi o segundo passo para o surgimento do trabalho coletivo, ou seja, o artesão tornou-se um trabalhador sem um entendimento da totalidade do processo do trabalho e perdeu também o seu controle. E ele passou a ser monitorado. Então, o que eu quero chamar a atenção? De que o trabalho ele passa por transformações, né, no decorrer da história. No primeiro momento, ele é visto como uma maldição, né? E, posteriormente, ele passa a ser visto como algo produtivo. Por quê? Porque precisa-se buscar, né, atender às necessidades da coletividade. Então, esse homem vai trabalhar, ele vai produzir, né? E o trabalho vai ser visto como uma forma de engrandecimento do homem.